Jair Bolsonaro afirma que Comissão da Verdade instituída para investigar violações aos direitos humanos durante a ditadura é mentirosa. Em entrevista ao jornal argentino La Nación, o presidente disse ainda que a história do Brasil tem que começar a ser escrita com a verdade. Comentário direto de Brasília, você, Josias de Souza. Bom, é evidente que a história deve ser escrita com a verdade. O problema é que nessa matéria a verdade não parece estar do lado de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é parte de uma versão da história e ele aparentemente privilegia uma meia-verdade e dá especial realce à metade que é mentirosa. Ele, ao defender, por exemplo, o ditador, o torturador Brilhante Ustra, ele não mostra que está do lado certo da verdade. Esse assunto pode sempre ser rediscutido. A Comissão da Verdade começou sob Fernando Henrique, prosseguiu nos governos do PT. Evidentemente, a história é um livro, sobretudo essa história da ditadura brasileira, é um livro ainda por ser escrito. Agora, às vezes, o presidente surpreende por tratar de assuntos tão fora de hora. É um assunto que não deveria estar na pauta do presidente da República quando nós temos tantos assuntos relevantes para decidir. Vera. O fato de o Brasil ter mudado de um governo de esquerda para um de direita não lhe dá o direito de revisar a história de acordo com a conveniência do presidente, o que lhe dá na veneta. História é algo que se faz com documentos, né, com livros, e os documentos são aí estão à disposição para mostrar que houve tortura, que houve ditadura, que houve o cerceamento do Congresso, do Supremo. Então é um revisionismo que não é amparado em dados, não é amparado em fatos, apenas em ideologia. Não é necessário fazer isso a cada troca de turno do governo de um país, porque isso não é civilizatório. Isso mostra um país com baixíssima capacidade de seguir adiante e de ter aí fazer as pazes com a sua história. O Chile tem um governo de direita, mas tem lá um museu enorme sobre a ditadura que conta tudo como aconteceu. Não tem medo de aceitar, entender e compreender o que aconteceu na sua história, até para não repeti-la. Então eu acho que isso que o presidente faz não ajuda a educar o país, não ajuda a consolidar a democracia, só ajuda a manter um burburinho que não ajuda o seu próprio governo. Enfim, era a hora de virar essa página e começar a governar com os olhos postos no futuro do país, um futuro que é muito incerto e muito nebuloso para se ficar com tanto mimimi ideológico.